Durante esse mês de janeiro, nós estamos refletindo sobre os salmos. Eu fiz uma seleção de alguns salmos para fazer a aplicação das lições dos salmos em nossas vidas. E hoje nós vamos falar do Salmo 73. Nós já fizemos a leitura de um trecho desse salmo agora na nossa ordem de culto, mas eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 73. Eu quero fazer referência agora ao salmo todo e chamar a sua atenção para algumas coisas que o salmista Asaf, que é o autor desse salmo, está dizendo aqui, tá bem? Então, nós vamos fazer a leitura de novo, e dessa vez eu quero apenas chamar a sua atenção para algumas coisas bastante interessantes na reflexão deste salmo para as nossas vidas. Percebe o seguinte: Asaf, como todo salmista, todo salmo é um coração aberto. Quando a gente lê um salmo, a gente está lendo uma pessoa. Cada salmo que a gente está lendo um coração que se abriu, confessa suas fragilidades, suas fraquezas, confessa seus pecados, seus medos, suas inseguranças, sua falta de fé, ou então está se alegrando, regozijando, dando graças a Deus, contando suas vitórias, compartilhando as bênçãos. O que nós temos em cada salmo é sempre um coração aberto, um coração sendo aberto e colocado diante do altar de Deus, sendo derramado diante do Senhor. O coração de Asaf estava repleto de coisas ruins, e que ele não teve pudores aqui de registrar e colocar diante de Deus, até por causa do resultado disso na sua vida depois. O que acontece com Asaf aqui, acontece com todos nós. Essa é a grande vantagem dos salmos. Tudo que acontece com esses salmistas acontece conosco. Não são os corações dos salmistas que estão aqui, são os nossos corações. A experiência deles, a nossa experiência. Agora vejam o que é que esse homem está confessando, teve a coragem de confessar, está olhando no espelho. Para olhar no espelho tem que ter muita coragem. Ele teve a coragem de olhar no espelho e disse: eu vou me encarar agora. Até porque se eu quero melhorar, eu tenho que saber exatamente onde eu estou. E ele, olhando para o espelho e se encarando e descobrindo exatamente onde ele estava, ele não descobriu coisas boas. Ele não ficou muito contente com o que ele descobriu. Mas era ele. Sou eu isso aí. E eu só posso melhorar se eu encarar o que sou. Então ele, se olhando no espelho, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Isso aí é a tese, claro, todo mundo acredita nisso, mas ele começa dizendo isso porque partiu de uma experiência pessoal, que é essa que ele conta. Quanto a mim, para eu compreender isso aí, para eu descobrir que Deus é bom para os que têm coração puro, para isso deixar de ser uma tese e virar experiência de vida, eu tive que passar por algumas coisas. E a gente só consegue fazer a transição da fé teórica para a fé prática quando a gente passa por algumas coisas. E ele vai contar o que ele passou para que ele transitasse de uma fé teórica para uma fé prática, de uma visão credal de Deus, de uma visão doutrinária de Deus, de uma visão teológica de Deus, que é essa do primeiro versículo, para uma visão pessoal. É como se ele estivesse dizendo: não me digam que Deus é bom, porque eu não preciso que me digam, eu agora já experimentei. Eu só ouvia dizer que Deus era bom, mas agora eu sei. Agora é uma experiência minha, não é só postulado teológico. Então, o que aconteceu com ele? Ele diz: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram, quase caí, pois tive inveja. Não é todo mundo que tem coragem de confessar que sente inveja. Porque inveja é um dos sentimentos que a gente mais tem vergonha de dizer que tem, embora todos nós tenhamos em determinado momento e em determinadas circunstâncias. Eu tive inveja dos orgulhosos quando eu vi essa gente prosperar, apesar de serem quem são, da sua perversidade, da sua corrupção, de ser gente que não merecia ter o que tem, mas tinha. Eu quase tropecei por causa desse meu sentimento de inveja que foi me carcomendo por dentro e me fazendo tão mal. Pois eles, essa gente,
Eles levam uma vida sem sofrimento, têm o corpo saudável, forte, não enfrentam dificuldades, não estão cheios de problemas como os demais, inclusive como nós. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam, falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar a violência, falam como se fossem donos dos céus, suas palavras arrogantes percorrem a terra. A gente até suporta ver gente ruim. O que a gente não suporta é ver gente ruim se dando bem na vida. E o que a gente suporta menos ainda é ver gente ruim se dando melhor do que a gente. O que a gente suporta menos ainda é tentar levar uma vida direitinho e não passar os problemas que essas pessoas que têm uma vida torta não passam. Aí a gente fica achatado. Eu estou aqui me esforçando para ser bom, e o outro lá não faz nenhum esforço para ser bom e está tão melhor do que eu. Aí os nossos valores são questionados pela gente mesmo, sabe? Até porque a gente acha que sendo bom, Deus fica devendo algo para a gente, e Ele tem obrigação de nos abençoar. E quando nós somos bons e Deus não nos abençoa como a gente quer, a gente se sente traído por Deus. É aí que está a raiz de todo o problema de Asaf. Por isso o povo se volta para eles, verso 10, e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Eu faço e Deus nem sabe. Eu não tenho medo de Deus. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Olha a pergunta. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, mas que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Eu quero convidar vocês hoje pela manhã para a gente ter uma conversa de adultos. Vamos conversar como adultos. Sei que a gente às vezes prefere ser criança e prefere acreditar em coisas de crianças. É muito agradável acreditar em contos de fadas. Muito bom, muito bom. Aqueles contos de fadas são ótimos. Eles começam com tudo ruim, depois acaba todo mundo rindo, felizinho da vida. Os maus são punidos. O príncipe sempre encontra a princesa, casam-se, e aí são felizes para sempre. Tem coisa melhor do que habitar nos contos de fadas, só que a vida não é um conto de fadas. E a gente precisa ter uma conversa de adultos, e a gente precisa crescer, e a gente precisa começar a ver o mundo com olhos adultos, com olhos maduros. A fé mal direcionada, ela infantiliza, sabia? A religiosidade mal intencionada, ela infantiliza.
Como eu tenho visto crianções, meninões, molecões, tudo em nome da fé, em nome da religiosidade, em nome da espiritualidade. Parece que uma condição essencial para você ser espiritual é ser ingênuo, ser infantil. Uma condição essencial para ter fé é ser um bobo, visões distorcidas, esperanças fúteis. Parece que uma condição essencial para a gente crer em Deus é crer nas futilidades, crer nas imaturidades e crer nas infantilidades. A fé mal trabalhada, em vez de ela levar a pessoa a ver como as coisas são, ela infantiliza os olhos das pessoas. Só pode ser infantilidade certas coisas que estão sendo ensinadas por aí em nome da fé, em nome do Evangelho. Infantilidades, coisas de jardim da infância. Bem, nós não somos crianças. Eu quero convidar vocês hoje a termos uma conversa de gente adulta. A sairmos do jardim da infância e a encararmos de fato essas coisas todas como adultos que nós somos. E deixarmos de lado essas expectativas e perspectivas infantis. Que Deus não é obrigado a atender. Deus não tem nenhuma obrigação de atender nossas expectativas infantis. Até porque o salmista percebeu bem isso. Ele disse: meu Deus, tu deves olhar para mim, eu, tolo, ignorante desse jeito, nessa infantilidade minha, nessa criancice minha. No verso 22 ele diz: fui tolo e ignorante, a teus olhos eu devo ter parecido um animal irracional. Eu fico com vergonha diante de Deus, diante daquilo que eu pensei e do que eu fiz. Eu imagino Deus olhando para mim e dizendo: seu tolo, que burrice é essa? Que infantilidade é essa? Onde é que você está se metendo? Então, se há uma coisa que Deus não quer de nós, é que sejamos tolos. Se há uma coisa que Deus não sente prazer nenhum em nós, é que sejamos infantis. Se há algo que Ele definitivamente não espera de nós, é que sejamos imbecilizados pelas circunstâncias. Deus quer que tenhamos visão adulta, que sejamos gente crescida, de coração crescido e de coração amadurecido, eu e vocês. Então, o que temos aqui é um salmo que está tendo uma conversa adulta. A gente senta na mesa e agora vamos conversar como gente crescida. E quando a gente tem essa conversa de gente crescida, que o salmista tem, a gente começa a perceber algumas coisas. A primeira coisa que esse salmista teve que aprender, ele teve que crescer para ver isso, e teve que aprender, é que a vida é injusta sim. A vida é injusta. Mais injusta do que justa. As injustiças estão aí na nossa cara. É uma infantilidade nossa achar que nós estamos vivendo no país das maravilhas. Desde a queda, a natureza humana é isso. É por isso que eu gosto de ler Dostoiévski. Porque ele mostra o que é a natureza humana. Em cada romance dele. O homem é isso aí. A gente lê as histórias de Dostoiévski e a gente tem um retrato cruel, difícil de engolir, mas exato do que é o ser humano. A natureza humana é isso. E a vida é injusta. As coisas não acontecem direitinho, e não vão acontecer nunca. Não nessa dispensação que estamos vivendo. A natureza injusta do homem produz estruturas injustas, políticas injustas, governos injustos, porque não são anjos que estão aí, são homens de natureza ruim, de natureza pecaminosa, de natureza caída. Essa é uma crítica que eu sempre faço ao pensamento marxista que tentou construir um mundo perfeito a partir de uma estrutura, como se essa estrutura por si só fosse purificar o ser humano. Não vai.
Nenhuma estrutura jamais será perfeita, porque ela está repleta de pessoas imperfeitas que a compõem. Então a vida é injusta, sim. Nós vamos continuar vendo injustiças e nós mesmos seremos injustiçados. Porque nós não vivemos no País das Maravilhas. Nós vivemos no mundo real. Então o salmista teve que aprender isso, deixar aquela sua visão infantil de que só porque eu creio em Deus, para mim vai dar tudo certo. Não, isso é outra visão infantil. Não é só porque eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Às vezes, justamente porque eu creio em Deus, é que as pessoas vão me perseguir. Às vezes, justamente porque eu tenho o Evangelho, é que eu vou virar objeto de ridicularização. Às vezes, justamente porque eu sou uma pessoa de fé, é que eu serei incompreendido. Porque, embora eu seja uma pessoa em comunhão com Deus, uma pessoa de fé e uma pessoa que vive o Evangelho, eu habito, moro, resido, convivo num mundo caído e injusto. Então é o que o profeta Jeremias escreveu lá para os cativos na Babilônia. Não pensem que vocês aí, só porque vocês são o povo de Deus e estão na Babilônia, que vão fazer disso aí um céu e um paraíso. Orem para que a Babilônia tenha paz. Porque se a Babilônia não tiver paz, vocês serão vítimas dessa falta de paz. Se a Babilônia entrar num caos político, vocês serão vítimas desse caos político. Se a Babilônia entrar num abismo econômico, vocês serão vítimas desse abismo econômico. E o salmista teve que aprender isso. Ele começou a olhar e viu que o mundo era realmente injusto. Pessoas ruins se davam bem, enquanto pessoas boas se davam mal. A impressão que eu tenho é que não só a gente habita num mundo injusto com certa infantilidade, mas a gente habita num mundo injusto sem a necessária força de caráter para encarar esse mundo injusto. Porque o mal e o ruim do mundo injusto acabam influenciando a gente se a gente não tem força de caráter suficiente para lidar com isso. A Laura, quando a Ellen esteve na Inglaterra, a Laura foi passar alguns dias lá com a Ellen. E uma das coisas que a Laura me contou quando voltou, pai, é uma coisa impressionante. Está o sinal fechado para pedestre, fica aquele monte de gente numa calçada, aquele outro monte de gente na outra calçada, não vem carro nenhum e ninguém atravessa. E eu tinha uma vontade de atravessar para ganhar tempo, não vem carro nenhum, atravessa. Ninguém vai, sabe por quê? Porque quando todo mundo faz certo, quem faz errado sente vergonha de fazer errado. Porém, quando todo mundo faz errado, quem faz certo começa a sentir vergonha de fazer certo. Que é o que vemos acontecer aqui nessas plagas em que moramos. Para lidar com um mundo injusto, é claro que é preciso ter um caráter muito mais forte, porque senão esse tipo de questionamento começa a habitar na nossa cabeça. Se aquele que é malzinho está se dando bem, se o corrupto está enriquecendo, se o malandrinho espertinho está tendo vantagem, por que eu vou ficar para trás? Por que eu não tenho a mesma vantagem com ele? E aí é justamente na falta dessa força de caráter que a gente, em vez de influenciar, acaba sendo influenciado. Mas nós vivemos, sem dúvida alguma, num mundo injusto. E tem que ter coragem para encarar isso e olhar isso com olhos de adultos. Não estamos no País das Maravilhas. Estamos aqui cercados de gente que querem nos enganar, nos passar para trás, nos fazer de tolos, nos perseguir. É nesse mundo que vivemos. A segunda coisa que faz parte dessa conversa de adultos do salmista
é que as aparências enganam. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender, porque a gente é muito criança com isso. Os nossos olhos infantis se deixam levar pelas aparências com a maior facilidade. A gente gruda na aparência. A gente acredita na aparência. E a gente julga pela aparência. E aí o que o salmista via aqui era o seguinte: estão se dando bem, mas era só aparência, vamos lembrar disso. O estilo de vida que eles tinham, aquelas fotos na revista Caras, muito bem produzidas, aquelas reportagens que mostram uma alegria, uma felicidade, aquelas entrevistas da Angélica nas Estrelas, mostrando ali aquela gente felizinha da vida, alegre, todo mundo bem-sucedido, aparência. A televisão e os meios de comunicação são, por excelência, formadores de aparência, é tudo imagem, entende? Hoje, nem as rugas das pessoas aparecem mais na televisão. Há um processo em que a própria computação lá corrige, tira as ruguinhas, faz uma plástica midiática na pessoa. Eu tenho certeza que se eu for trabalhar numa novela dessa, eu vou ter corpo melhor que o do Josué aqui. Corpo de galã. O computador dá um jeito. Aparência. Agora, a gente acredita na aparência, gente. Resolve acreditar na aparência. É mentira. Mentira. Esses caras não dormem em paz. Não dormem em paz. Essa gente que fica defendendo estilo de vida libertário está destruindo suas famílias e não dormem em paz. É mentira esse negócio de que estilo libertário de vida dá liberdade pessoal. Mentira! Até porque esses caras são os primeiros a protegerem a família deles, não por amor à família, mas para proteger a herança. Para proteger a herança que vai deixar. Aí a gente acha que tem estilo de vida moderno, libertário, cada um fazendo o que dá no coração e o que dá na cabeça. Essa que é a moda, e a mídia vai vendendo essa ideia, em que as coisas mais reprováveis vão dando a impressão para a gente que elas são admiráveis. É imagem, é propaganda, é mentira. Ele teve que crescer, esse salmista, para ver isso. Que aquela alegria toda, aquele sucesso todo, era a revista Caras apenas, era a foto. E a realidade por trás das fotos é totalmente outra. Entra no facezinho do Taturma aí, vê todo mundo alegrinho, feliz, vê a noite que eles estão passando. Vê os problemas que estão enfrentando. Na foto fica todo mundo muito bem, porque a foto é feita de poses e de encenações. Mas a vida não é de poses e encenações. E aí o salmista teve que aprender que as aparências não são a realidade. O que parece bom, alegrinho, bem-sucedido, vai ver por trás. Você quer ver uma coisa? Toda essa gente que enriqueceu, que começou de baixo e enriqueceu, pega a biografia dessa gente, sempre tem um espaço ali mal explicado. Enriqueceu de repente, começou vendendo amendoim no cinema, de repente é dono de empresas e empresas, tem coisa aí por trás, às vezes na biografia dele nunca fica bem explicado. Fica. Ninguém enriquece assim de uma hora para outra. Não honestamente. Então, é foto. É pura imagem. E o salmista se deixou levar por isso. Ele foi enganado pela imagem. Enganado pela propaganda. Olha, gente adulta não se deixa enganar pela imagem. Teve uma senhora aí, há algum tempo atrás, inclusive era conhecida da Luísa, professora universitária, muito bem colocada na vida. Aí estava no aeroporto para embarcar, aí viu lá um
camaradinha de bermuda, chinelo de dedo ali, esperando para embarcar. Aí ela tira, a criatura tira uma foto do indivíduo, bota no Face dela e coloca lá, isso aqui é aeroporto ou é rodoviária? Aí a Luísa entrou no carro já comentando, vocês não acreditam o que fulana fez. Olha o que fulana fez. A gente estava saindo daqui, indo para Teresópolis. Antes da gente chegar em Teresópolis, até o Jô Soares já tinha se manifestado sobre aquilo. A mulher perdeu o emprego dela, perdeu a posição dela, para depois descobrir que o sujeitinho de bermuda e chinelo de dedo no aeroporto estava voltando de um cruzeiro que tinha feito e estava indo para a casa dele de avião, depois feito um tremendo de um cruzeiro caríssimo. Mas não, porque ele estava de bermuda e de chinelinho de dedo, não podia estar no aeroporto, é roupa de rodoviária. E nós que estamos rindo, quem é que aqui não julga pela aparência? Quem de nós aqui já não fez um juízo de aparência? Nós julgamos pela aparência. As imagens nos enganam. Mas esse salmista precisou aprender de que a vida não é feita de imagens, nem de propaganda. Conversa de adultos. Adulto sabe que a vida é injusta e que precisa de força de caráter para lidar com essas coisas. Adulto sabe que as imagens enganam e que muito é só imagem e propaganda. E a imagem não é realidade. A vida não é uma novela, a vida não é um filme, a vida não é uma entrevista. Terceiro, o salmista compreendeu que o Senhor age no seu tempo. Essa é outra conversa que adultos precisam ter, que criancinhas na fé não conseguem entender, menininhos na fé, gente infantil não consegue entender, essa gente infantil birrenta de chupeta na boca, que fica batendo o pé e dizendo, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, e se Deus não fizer agora, Ele não é Deus, Ele não é poderoso, eu tenho fé, e a minha fé é grande, a minha fé vai fazer com que aconteça agora, a minha fé não faz nada. O que é a minha fé? Minha fé não tem poder nenhum. Minha fé não faz nada. A minha fé é apenas confiança naquele que faz. Não é a minha fé que me salva. Não é a minha fé que me salva. Minha fé nem me salva. Tem um monte de gente que tem fé em pedra, tem fé em vaca, e está lá com sua fé. Então não é a fé que salva. É em quem temos a fé, e a fé que salva é a fé na graça. É eu acreditar que a graça que Jesus demonstrou por mim na cruz me salva. Que eu não tenho nada para fazer, que eu não posso fazer nada, que quem me salva é Jesus, o preço que Ele pagou, e aqui eu não tenho nada para fazer, e abro mão da minha arrogância, da minha soberba, da minha vaidade, em achar que eu posso fazer alguma coisa para Deus, em achar que eu tenho alguma coisa de bom. Eu abro mão de tudo isso e digo, eu sou um pecador precisando da misericórdia de Deus, e quem fez tudo foi a graça de Deus manifestada na cruz em Jesus Cristo. Aí eu tenho salvação. A mesma coisa é o resto da fé cristã. Não é a minha fé que consegue as bênçãos, porque as bênçãos vêm de Deus, eu apenas confio na graça de Deus. Agora, quem vai resolver se me dá ou não me dá? E quando dá? E como dá? Se eu realmente confio nele e tenho fé, eu transfiro para ele essa decisão. Essa é a maior confiança que eu posso ter. A maior confiança que eu posso ter numa pessoa é dar a ela um cheque em branco para dizer, preenche quanto você precisa e use quando for necessário. Aí eu tenho confiança. Mas se eu mesmo vou ao banco, saco dinheiro, dou dinheiro, peço recibo, peço nota fiscal, é porque eu não tenho confiança. É claro que não. Eu estou fazendo a mesma coisa com Deus. Eu quero nota fiscal. Eu quero a data no momento em que eu quero.
Eu não confio que ele vai definir as coisas bem. Nem acho que o tempo dele é o melhor. Então eu não deixo ele resolver. Eu resolvo, igual uma criança birrenta, fico batendo o pé no chão e dizendo, eu quero isso, nesse tempo e desse jeito. Ah, mas o salmista teve que crescer e teve que entender o seguinte, a justiça de Deus se manifesta, mas quando Ele resolve se manifestar. Deus conserta as coisas, mas quando Ele resolve consertar. Deus faz, mas quando Ele resolve fazer. E eu fiquei tempos e tempos esperando Deus castigar esses maus, Deus consertar essas injustiças, tempos e tempos, a ponto de quase cair, tropeçar e deixar de crer. Tempos e tempos. Até que eu entendi que quem resolve essas coisas é Deus, não sou eu. Que quem coloca as coisas no trilho, na história, é Deus, não sou eu. Que quem derruba tiranos poderosos dos seus tronos é Deus, não sou eu. Que quem convence o pecador é Deus, não sou eu. Que quem leva alguém à conversão é Deus, não sou eu. Que quem quebranta o coração de alguém é Deus, não sou eu. Eu não faço nada disso. E eu peço a Deus que faça. E confio no tempo de Deus. Isso, uma fé madura sabe. Esse salmista teve que aprender que às vezes ele precisou conviver e às vezes precisamos conviver com muitas situações difíceis, prolongadas e aparentemente insolúveis, por um tempo que nós não sabemos quanto será. Porque a minha confiança em Deus deixa que Deus faça da melhor maneira. Eu aprendi isso há algum tempo atrás, não foi sempre que eu vi isso, não. E quantas infantilidades de fé eu já tive. Talvez daqui eu tenha sido o mais meninão de todos vocês, o mais criançona aqui de todos vocês tenha sido eu. Mas tive que aprender a duras custas. E esse negócio de Deus agir, eu tive que aprender pagando um preço alto por isso. Nessa situação que nós tivemos aqui na Convenção Carioca, eu descobri que árvores ruins nem sempre são derrubadas com machadadas. É preciso deixar que ela apodreça toda e caia por si mesma. E às vezes é difícil a gente aceitar que em vez da gente ficar derrubando as coisas a machadadas, é preciso dar tempo, porque aquela árvore podre vai apodrecendo, até que cai sozinha. Aí o tombo é muito mais bonito, podem ter certeza disso. Ah, quando Deus derruba, o tombo é muito mais bonito do que quando eu derrubo. Do que quando o meu machado resolve derrubar. Porque quando Deus derruba, não fica raiz. E hoje, quando eu olho e vejo o que Deus fez, não deixou raiz. Uma coisa que me tirava o sono, me rendeu processos. Mas eu vejo agora que quando realmente chegou o tempo de Deus, a coisa foi resolvida e não ficou raiz. Porque é melhor que as coisas sejam feitas pela mão de Deus do que por essas porcariazinhas dessas mãos da gente. Uma outra coisa que esse salmista teve que aprender, e que faz parte do seu ensino, e é a última coisa que eu quero mencionar. Esse salmista aprendeu, e eu acho que talvez precisemos aprender isso com urgência, de que o que Deus nos dá, preste bem atenção nisso, porque isso aqui salvou o salmista, mudou a vida dele, quando ele aprendeu isso. E só adultos conseguem ver desse jeito. Crianças não conseguem ver isso. Mas a nossa fé madura finalmente consegue compreender que mais importante do que as coisas que Deus nos dá
é o fato de que Ele se dá a si mesmo para a gente. Mais importante para mim não são as bênçãos de Deus, é o próprio Deus. Mais importante para mim não são as coisas que Deus faz, é o próprio Deus. Deus não quis nos dar coisas sobre Ele, Ele quis nos dar a si mesmo. E aí quando esse salmista percebeu que em vez de ficar medindo quem é mais abençoado, quem não é, em vez de ficar medindo quem tem mais e quem tem menos, em vez de ficar com essa pregação idiota que esse neopentecostalismo faz, de que só quando você prospera financeiramente é que você é abençoado por Deus, em vez de ficar medindo essas coisas, medindo as coisas que Deus dá, ele resolveu entender o seguinte: Deus já se deu a si mesmo por mim. Eu tenho Deus. Eu não tenho coisas de Deus. Eu não tenho templo de Deus. Eu não tenho livro de Deus. Eu tenho Deus. Essa é a diferença. E aí ele pôde começar dizendo, certamente Deus é bom. E aí ele pôde terminar dizendo, fiz do Senhor o meu refúgio. Ele está comigo. Eu o tenho. Agora, se eu não estou entendendo o que ele faz, não é problema dele, são as minhas lentes que estão sujas. É como você pegar um telescópio para olhar um astro. Você vai ver esse astro embaçado e não vai ver direito se a lente estiver embaçada. Você vai ver cada vez mais perfeitamente quanto mais limpa estiver a sua lente. Pois então preste atenção nisso. As pessoas têm visões erradas de Deus porque suas lentes estão sujas. Essa gente que anda por aí, dizendo que Deus aprova certas coisas que a gente sabe que não aprova. Essa gente que anda por aí dizendo que Deus faz certas coisas que a gente sabe que não faz. Eles estão tendo uma ideia errada de Deus porque as lentes deles estão sujas. Se eu fico querendo justificar minha conduta errada, querendo dizer, por alguma razão, que Deus, de alguma forma, está apoiando e aprovando minha conduta errada, é porque eu estou com a lente muito suja e não estou vendo Deus direito. Porque quanto mais limpa for a minha lente, quanto mais limpo for meu telescópio, mais perfeitamente eu vejo Deus e mais perfeitamente eu entendo o que Deus quer e o que Deus está fazendo. O salmista entendeu que ele não entendeu nada do que estava acontecendo porque as lentes dele estavam sujas. Os sentimentos ruins dele não deixavam ele enxergar. Deus não nos deu coisas, Ele nos deu a si mesmo. Nós temos Deus, entendem isso? Nós temos Deus. Só que para enxergarmos bem o que esse Deus está fazendo e o que Ele quer, nossas lentes que precisam estar limpas. Aí sim, o salmista termina dizendo, fiz do Senhor o meu refúgio, sabe? Por isso agora sim eu sou capaz de anunciar as suas maravilhas, porque as maravilhas de Deus não só aquilo que eu achava que devia ser. As maravilhas de Deus são muito maiores, mais profundas, mais subjetivas, fora das balanças e medições que normalmente nós fazemos. Quando a gente limpa as lentes e consegue ver quem é Deus de fato e o que Ele está fazendo, aí finalmente compreendemos quais são as suas maravilhas e aí descobrimos verdadeiramente
as verdadeiras maravilhas do Senhor. E as verdadeiras maravilhas do Senhor, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com o que eu acho que é maravilha. Limpemos nossas mentes. Vejamos Deus de fato como Ele é. E aprendamos a observar as verdadeiras maravilhas do Senhor, como adultos, gente crescida, gente de fé madura. Deixemos de ser crianças, porque não é nada pior do que adultos que se comportam como crianças. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos terminar cantando um cântico de graças. Porque se teve uma coisa que o salmista entendeu, eu vou ter sempre que agradecer, porque se eu entendo quem Deus é, e eu entendo que Deus se deu a si mesmo, e entendo, eu tenho Deus, eu vou agradecer, ainda que esteja tudo errado, ainda que haja tanta injustiça, ainda que eu seja tão imperfeito, e ainda que nem tudo aconteça como eu espero, eu vou agradecer a Deus, porque eu não tenho coisas de Deus, eu tenho o próprio Deus comigo, e isso já é motivo para que nós agradeçamos.